Advogado tem mania de falar muito. Então, para que eu não saísse do tema e falasse demais, devagasse, eu preparei as transparências mais ou menos porque eu tenho que dizer, para não fugir muito. Então, eu vou fazer o trabalho mais em cima das transparências, até pelo tempo. Ok? Então, tema nessa palestra: responsabilidade civil e penal e administrativa e profissional de educação física. Bom, qual o objetivo? Evidenciar com enfoques doutrinários jurisprudenciais. Jurisprudência, o negócio sempre diz que é o direito em movimento, são as decisões, a forma como os juízes entendem ou eles interpretam as leis, as decisões dos tribunais. As diversas situações em que o profissional de educação física poderá ser responsabilizado, tanto na esfera civil, à luz do Código Civil e do CDC, Código de Defesa do Consumidor, quanto na esfera penal e administrativa por danos causados aos seus clientes ou a terceiros. Nós vamos falar primeiro do enfoque do direito, né? No caso aqui, toda a nossa vida é repleta de placas indicativas, sendo que umas mandam, outras proíbem e tem certos comportamentos. Muitas dessas placas indicativas são constituídas de regras de direito. E aqui eu trago um exemplo muito claro para vocês. Não precisa ser descritivo. O direito, às vezes, um sinal já diz o que você pode e o que você não pode fazer. Mas não é porque está escrito que você não pode infringir uma norma. Você pode infringir. Só que você tem que ter a noção de que toda vez que você infringir uma norma, você deverá estar preparado para as sanções que dali possam surgir. Então, o direito, a ideia do direito é o quê? É demonstrar que o teu direito, ele vai acabar no próximo. E nós dizemos que a sociedade ela pressupõe respeito ao seu direito e respeito ao direito do próximo. Só que, se nós não tivéssemos normas e todo mundo fizesse o que fizesse, imagine a bagunça que ia ser. O nosso trânsito hoje já é uma bagunça, tendo uma série de normas. Imagine se elas não existissem. Então, o direito ele veio exatamente para demonstrar, ou pelo menos para orientar o cidadão do que seria interessante ele fazer para que todo mundo vivesse de uma forma perfeita, né? Com segurança. Primeiro tema, responsabilidade penal. Responsabilidade penal, está ali, ó. Pressupõe pena de liberdade. Quando você infringe uma regra penal, o que pode acontecer é perder a liberdade. Nós não temos ainda pena de morte no Brasil, e espero que não venha. O nosso judiciário, do jeito que dá, é melhor não ter pena de morte no Brasil. Mas você perde a liberdade. Vamos lá, o que é uma responsabilidade civil? O que é a responsabilidade penal? A responsabilidade penal pressupõe uma turbação social determinada pela violação de norma penal. Na responsabilidade penal, a conduta humana dolosa ou culposa, ou intenção ou sem intenção, constitui fato definido por lei como crime ou contravenção. A responsabilidade penal, esse mesmo comportamento por representar uma afronta à sociedade justifica a aplicação por parte do Estado, exponente, de uma sanção penal. Trata-se, portanto, de uma reação da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui de responsabilidade penal, voltado já para a nossa educação física. O exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal que está prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que diz exatamente o seguinte: assim ela determina exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exercer, sem preencher as condições em que a lei está subordinada a seu exercício. Qual é a pena? Prisão de 15 dias a 3 meses ou multa. Ainda, em função dessa contravenção, você também pode sofrer sanções do artigo 47 do Código Penal, que são as penas de interdição temporária do direito, que no seu inciso segundo fala o seguinte: proibição do exercício da profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. E vocês, quem são os proprietários da academia aqui? Pronto. Aqui, o artigo 29 do Código Penal ainda prevê uma sanção para o proprietário, no caso do proprietário de estabelecimento, que deixa o leigo atuar, que é exatamente o que diz o seguinte: quem de qualquer modo concorrer para o crime incide nas penas a este punhante, na medida de sua culpabilidade. Então é o seguinte: o que nós temos feito no CREF Ceará em relação a essa situação, Ceará Prima Leão, CREF 5, quando nós identificamos um leigo,
nós acionamos o Ministério Público, nós denunciamos ao Ministério Público o leigo pelo exercício da profissão, e no artigo 29 nós acionamos o proprietário da academia e o RT pela facilitação, e os três vão responder como está entrando no processo. Se tiver, aqui no caso, vocês podem ter até 3 RTs por academia. Vamos fazer uma análise jurídica. Claro que não vai acontecer isso, mas com 3 RTs, o dono da academia, você já configura a quadrilha. Olha só a brincadeira. Porque caberia, tem uma contravenção, feita por 4 pessoas, caberia ainda uma infração no Código Penal, se na formação de quadrilha foi todo mundo lá. Não é assim que funciona, é brincadeira. O direito penal ainda, agora um exemplo de legalidade. Quais são? O exercício legal pode ser configurado como? Pode ser configurado da seguinte maneira: um leigo prescrevendo ou acompanhando o treinamento de musculação, o acadêmico em estágio irregular, acompanhando o treinamento, o proprietário da academia que autoriza ou contrata a lei dos acadêmicos em formação, sem formalização do estágio, que deve estar irregular, que vai lá em cima. Esses são os exemplos de responsabilidade penal, baseada no exercício legal da profissão. Como é que funciona esse procedimento? Como é que esse processo se dá? Vamos partir do princípio que existe um leigo dentro de uma academia e que o CREF recebeu uma denúncia e foi fazer fiscalização. Chegando lá, o fiscal do CREF realmente verificou, o leigo estava atuando de forma irregular. O fiscal do CREF vai fazer o auto de infração. Com esse auto de infração, ele vai encaminhar ao departamento jurídico do Conselho. Esse departamento vai providenciar um documento, encaminhar a denúncia. O Ministério Público, em defesa da sociedade, vamos lembrar que o direito penal é a sociedade contra o autor ou contra o criminoso. Então, o Ministério Público, representando a sociedade em defesa dela, deverá requerer à Justiça a punição prevista em lei ao infrator. No direito penal, gente, a situação não é como no direito civil. No direito civil, eu tenho um problema com o professor, por favor. Tenho um problema com o Júnior. No direito civil, se eu tenho um problema com ele, eu aciono na Justiça, eu sou a parte autor, o Júnior eu sou ativo, ele é o passivo do processo, certo? No direito penal, não. Se ele me agride, eu passo a ser vítima. Ele é o autor, é o criminoso, é o réu. Quem vai atuar no processo como parte ativa é o Ministério Público. Então, no caso do CREF, o CREF ele é o denunciante. Uma vez que o Ministério Público recebeu a denúncia, iniciou-se o processo, quem assume o polo ativo do processo é o Ministério Público. O CREF sai. O CREF só vai ser acionado se houver necessidade dele aparecer no processo. Mas é o Estado de Santa Catarina contra o leigo, contra o infrator. Esse é o sistema no processo penal, funciona dessa forma. Já na responsabilidade civil que nós veremos à frente, aqui, ó, você está vendo lá, não pede liberdade, pede dinheiro, volta querendo ir embora. Volta teu apartamento, tua casa, teu carro. Você sofre uma ação, não está nem sabendo, é rebelde, daqui a pouco você está andando com o teu carro, blitz, o carro apreendido, fala, não, paguei tudo, não, teu carro está apreendido porque houve aqui um processo, você perdeu o processo, você foi rebelde, para esperar teu carro, pronto, vai ser levado para o depósito judicial. Então tem que ter cuidado. Responsabilidade civil é perda de patrimônio, certo? Vamos lá. A responsabilidade civil. A ideia de responsabilidade civil está relacionada à noção de não prejudicar o outro. A responsabilidade pode ser definida em medidas que obriguem alguém a reparar o dano causado a outro em razão de sua ação ou omissão. Ainda, a responsabilidade civil costuma ser classificada pela doutrina em razão da culpa, que pode ser objetiva ou subjetiva, em razão da natureza jurídica da norma violada, que pode ser contratual ou extracontratual. Nós vamos nos ater à explicação da responsabilidade civil objetiva e subjetiva, que está muito relacionada à prestação de serviço. A responsabilidade contratual e extracontratual, ela demandaria muito mais tempo e não é, acho que não seria o foco dessa nossa palestra aqui. Mas só para vocês entenderem, contratual para a academia, no caso, seria exatamente isso. Você faz um contratinho de prestação de serviço, aquele contrato traz direitos e obrigações, tanto para a academia quanto para o cliente, certo? E a extracontratual, um exemplo que eu sempre dou, é um acidente de trânsito. O acidente de trânsito, ninguém marca para bater o carro. A
Acontece. Só que em função do acidente, o causador deverá reparar. Então é essa contratual. Não havia nenhum contrato firmado para eles se encontrarem no horário e um jogar o carro em cima do outro. Só que ao fazer, aquele que errou vai ter que fazer a reparação. Certo? Esse é um exemplo clássico da responsabilidade civil extracontratual. Os conceitos de responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva prescinde da culpa para existir. Você não precisa provar culpa. Basta provar nexo causal e o dano, pronto, já está, você já terá que reparar o dano. Há no Código Civil, em grandes linhas, duas modalidades de responsabilidade civil objetiva: as previstas em lei e a teoria do risco. Vamos defini-las aqui. Responsabilidade civil prevista em lei, à luz do CDC. Gente, o que está aqui é exatamente o que está no Código de Defesa do Consumidor. Se abrir a página, botar no artigo 14, você vai ler e precisa ler tudo o que está aqui. Responsabilidade civil prevista em lei. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1, o modo de seu fornecimento; inciso 2, o resultado dos riscos que razoavelmente dele se esperam; inciso 3, a época em que foi fornecido. Um exemplo prático que a gente estava falando ali, de quando você se enquadra naquele artigo, é o seguinte: profissional da educação física que faz publicidade enganosa e abusiva, afirmação falsa ou omite informações relevantes sobre a natureza, gravidade e segurança dos serviços prestados; prometer perda de peso corporal, de peso ou corpo escultural. Nós vamos falar disso à frente. Não orientar corretamente as pessoas de terceira idade com algum tipo de enfermidade sobre riscos de determinados exercícios. Não mostrar os riscos de alguns exercícios funcionais ou expostos como de aventura. Induzir, orientar ou permitir o consumo de anabolizantes pelos clientes para melhorar a performance física e motivar pessoas a atividades de alto apelo emocional sem analisar sua condição física. Aqui são alguns exemplos previstos em lei, são alguns exemplos, né, do que é previsto em lei. Já a teoria do risco, não há previsão legal, você não tem a determinação legal lá. O que tem é o seguinte: é um entendimento que o Código de Defesa do Consumidor, que o Código Civil de 2002 trouxe agora uma nova recepção. Que é o seguinte: o Código Civil de 2002 recepcionou a teoria da responsabilidade objetiva, a teoria do risco, determinando o parágrafo único do artigo 927 que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, que é o que nós vimos anteriormente, a primeira parte do artigo. A segunda parte é que o Código Civil de 2002 trouxe um novo entendimento: ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outro. Então, nesse caso, quando você constitui uma empresa na área de atividade física, propriedade de academia, propriedade de academia de artes marciais, natação, escola, assessoria jurídica, você está oferindo lucro de uma atividade que pode gerar risco a terceiros, a partir dali você já está albergado pela teoria de risco. Se alguém se machucar, ele não precisa provar a tua culpa. Basta ele provar que ele teve um contrato de prestação de serviço e se lesionou em função dele. Acabou. Você já tem que reparar o dano. É assim que funciona. Legal, né? Já no conceito de responsabilidade subjetiva, a subjetiva já não está na teoria, já está relacionada mais ao profissional que presta o serviço, não à instituição. Então, a responsabilidade subjetiva, você precisa provar a culpa. Aqui é o seguinte: a responsabilidade civil subjetiva ocorre quando alguém, agindo ou se omitindo culposamente, causa dano a terceiros, que serão indenizados se houver um nexo causal entre o dano e a conduta culposa. O Código Civil, a ela se reporta através de artigos abaixo expressos. Então, nós temos o 186 e o 927, que assim determina. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927 determina que aquele que por ato ilícito causar dano a outro,
ficou obrigado a reparar. Ou seja, se você causar dano, você vai ter que reparar. Os dois têm que dizer exatamente isso. Só que existem elementos da responsabilidade civil subjetiva. E eles devem ser a responsabilidade civil, na perspectiva clássica, depende para existir a presença simultânea de 4 elementos fundamentais: ação, omissão, o dano, nexo causal e culpa. O exemplo clássico é esse aqui: o profissional de educação física agindo ou se omitindo culposamente, sem intenção, causa dano ao cliente, que será indenizado se houver nexo causal entre o dano e a conduta culposa. Nexo causal, ele deveria atender aquele cliente, não atendeu, em função disso o aluno se machucou, o cliente se machucou. Ao se machucar, tinha relação com a academia? Tinha feito pagamento, ele tem um contrato de prestação de serviço, contratou com o professor? Contratou. O professor estava lá? Não estava. Vinculou, você tem nexo causal vinculado na relação, tem a omissão do profissional que deveria prestar o serviço, logo está configurado. E nesse caso aqui, vamos supor, é claro que a culpa ela tem que ter por perícia, negligência e imprudência. Nesse caso, vamos supor que foi negligência. O professor saiu da sala, deixou um treinando sozinho, foi tomar café, deixou. Então, configurada a culpa, dano, nexo causal, a responsabilidade civil subjetiva está configurada, você vai ter que reparar. Gente, antes de entrar na interação do direito com a educação física, eu quero falar só um pouquinho para vocês do que qual é a nossa atuação de educação física com relação ao que está previsto em lei. Então, a educação física encontra institucionalização no Brasil de 1822 a 1889, quando a atividade física deu espaço das leis e decretos. Foi a Constituição da República de 1988 que alçou a atividade física ao foro constitucional. Em 1º de setembro de 1998, foi promulgada e sancionada pelo Presidente da República a Lei 9696 de 98, regulamentando a profissão de educação física. E dentro dessa lei, o conceito de profissional de educação física. Qual é a atuação do profissional de educação física prevista em lei? Está aqui, ó. O profissional de educação física é especialista em atividades físicas nas suas diversas manifestações. Seu propósito é prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e o restabelecimento de níveis adequados e desempenho do condicionamento físico-corporal dos seus beneficiários, visando a consecução do bem-estar e da qualidade de vida. Ficou claro isso? Claro, né? Eu acho que não tem dúvida quanto à atuação. Agora eu pergunto a vocês, está escrito aí, o profissional de educação física pode prescrever nutrição, alimentação, tá? Que ele pode fazer uma dieta, mandar o cliente tomar suplemento. Está escrito? Não está. Mas, gente, eu não sei aqui em Santa Catarina, porque eu não fiscalizo aqui, mas lá tem professor que dentro do carro dele, na hora que ele abre o porta-mala, parece uma loja de suplemento. Porque o cara pega, ele faz da atividade dele, ele faz várias outras atividades, vende tênis, vende suplemento, vende uma série de outras coisas, esteroides anabólicos. O cara que ele faz um comércio paralelo. Só que a atribuição não diz isso. Ele não pode, e ainda, gente, tem profissional de educação física prescrevendo dieta. Ele dá o suplemento e diz que ele tem que comer na hora daquele suplemento, que ele tem que comer antes, que ele tem que comer depois. A atribuição não é nossa, essa não é a nossa atribuição. Está escrito aqui, gente, que o professor de educação física pode prescrever anti-inflamatório, relaxante muscular, tratamento com gelo, calor, etc. Não está, né? Mas a gente vê muito isso. Certo? Professor, eu tenho uma dor horrível. Eu tomo um anti-inflamatóriozinho, tomo um relaxante muscular, aí você volta tranquilo. Às vezes o comentário ele sai de forma natural, gente. O profissional de educação física, ele, às vezes, por não ter essa noção da verdadeira atribuição dele, dos limites da sua profissão, às vezes ele fala naturalmente com todo mundo, cheio de testemunho. Não, nisso que ela vai, hoje não vou fazer. Rapaz, devia ter tomado um relaxante muscular, hoje você está muito bem, não sei o que, isso acontece. É normal por quê? É normal porque ele não tem essa consciência de até onde ele pode atuar. Nós também temos, infelizmente, muitos profissionais, não são só os leigos, que utilizam os recursos ergogênicos, os esteroides anabólicos. Vendem, aplicam, fazem
está fora da nossa atribuição. Se estiver fora da atribuição, é exercício ilegal da profissão, que ele está adentrando em outras áreas. Ele está habilitado para fazer isso aqui. Fora disso aqui, ele está fazendo exercício legal da profissão, que poderá se combinar em outras sanções previstas em lei. O vídeo não vai acontecer porque não funcionou. Eu ia passar um vídeo para vocês que está na internet, são vários acidentes que ocorrem em academia, para mostrar. Deixa eu só aqui segurar. Esse vídeo ele mostra alguns acidentes, e dentro dos acidentes nós temos 2 fatais que ocorreram no banco supino. São imagens assim, bem fortes, mas se vocês colocarem na internet, colocar acidente em academia, ficou uma fatalidade, e vai conhecer que não aparece. Ali demonstra claramente, gente, uma situação de negligência, porque o professor está parado, ele não está com. Você pediu ajuda porque o peso está superior à capacidade dele, vai fazer um supino. Na hora que ele tira o peso do supino, não consegue sustentar, o peso cai no pescoço. E o professor está parado olhando, simplesmente olhando. Então, às vezes, na nossa área, eu atuo, fui proprietário de academia por 25 anos, treinado em educação física de academia por mais de 25 anos. Então, a vivência do nosso dia a dia traz várias experiências, e hoje essas experiências me ajudam a defender a academia, porque eu sou advogado de academias. Então, a gente consegue hoje elidir algumas situações, mas outras não tem condição, porque há uma falha tão grosseira que você não acha mais, você não consegue achar amparo para a defesa. Nesse caso, dessa morte, o professor ele deveria estar orientando, ele está cuidando, ele está fazendo suporte, o apoio daquela barra, e não fez. Então, não há o que justificar, ainda mais com a gravação daquela. Vamos fazer agora a integração do direito e da educação física. Então, o profissional de educação física é legalmente organizado e integrado às áreas da saúde e da educação. E a Lei 9.696/98 criou o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e os Conselhos Regionais, os CREFs, para que juntos com o Poder Judiciário, possam buscar a justiça, seja esta alcançada de forma administrativa, através de sanções profissionais, na esfera civil, através de indenizações, ou ainda na esfera penal, com a condenação penal. Senhores, a responsabilidade civil do profissional de educação física, pelos serviços que presta, é considerada, em geral, obrigação de meio. Em tais obrigações, o profissional de educação física não assume o compromisso ou o risco de produzir determinados resultados. Entendendo o que isso quer dizer? É o seguinte: o profissional de educação física não pode prometer resultado. Você não pode garantir resultado. O treinamento tem várias interveniências que podem ocorrer no processo e que podem atrapalhar aquele resultado. Assim como o médico vai fazer a cirurgia, você vai tirar um tumor, alguma coisa, olha, a probabilidade dessa cirurgia dar certo é de tantos %. Nem o médico, não, eu vou fazer essa cirurgia e você está curado. Não existe isso. Por quê? Porque também com a educação física, ela é uma obrigação de meio, ele só pode atender, não pode garantir resultado, não é exato. Mexeu com a máquina humana, você não tem exatidão no resultado. Então, o que você pode fazer é o seguinte: chega aquela aluninha, 6 meses para o casamento, 15 quilos a mais, a mamãe comprou um tubinho, vestidinho desse tamanho, fala, eu quero me matricular aqui porque eu quero entrar nesse vestidinho, daqui 6 meses eu estou casando. Primeiro, gente, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que se ela está gordinha, ela já tem mau hábito. Tem vários maus hábitos. Não treina, come demais. Por isso que ela está gordinha. Não está gordinha porque ela dormiu hoje magrinha ou dormiu gordinha. Não, ela tem uma série de situações, fatores que já auxiliaram ela para aquele problema. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que falar para ela o seguinte: olha, eu tenho condições de ser uma ferramenta que vai lhe ajudar a reduzir, ou até a reduzir o peso para você chegar nesse objetivo. Mas você vai precisar de outros profissionais, nutricionista, para verificar sua dieta, você vai precisar cuidar, vai precisar de um endocrinologista, para verificar como é que está o seu sistema digestivo, etc. Ela vai precisar de uma gama de outras situações que não vão, essas situações para o resultado dela não depende só de você. E ela ainda, a gente vai ter que mudar comportamento.
E a gente ia precisar até de psicólogo, psiquiatra para fazer aquele tratamento dela, para que você tivesse aquele objetivo. Então você tem que falar o seguinte: olha, eu sou uma das ferramentas para o teu resultado, e eu vou fazer o melhor que eu puder para lhe auxiliar. Mas eu não posso garantir para você que daqui 6 meses você vai acabar esse vestido. Pode ser que não dê certo. Entendeu? É que nem um advogado. Se um dia você for falar com o advogado, ele vai falar: não, eu garanto o resultado do amigo, vai procurar outro. A nossa profissão também é uma profissão de meio. O direito pode ser excelente direito, mas se o juiz interpretar de forma errada, pronto, acabou-se. Quem vai dar a decisão é o juiz, ninguém contrata juiz. Quer dizer, a gente pensa que não, mas você vai contratar um advogado, e o advogado ele só pode defender o seu interesse. Agora, quem vai definir o resultado é o juiz. Então, professor de educação física é profissão de meio, médico é profissão de meio, advogado é profissão de meio. Nessas profissões de obrigação de meio, ninguém garante resultado. E se você garantir e não cumprir, você vai incorrer na responsabilidade civil. A pessoa pode pedir: ó, eu contratei porque você disse que ia fazer, não deu. Eu quero todo o meu dinheiro de volta, quero indenização por danos morais, porque eu pedi 6 meses da minha vida, meu casamento foi uma porcaria, não vou casar, não sei o que, lá vai você pagar danos morais também. Vamos voltar só aqui, está faltando só isso. Mais um. Pronto, a relação entre o profissional de educação física e cliente é uma relação de consumo, por isso que nós somos obrigados pelo CDC. Os profissionais liberais de educação física, denominados personal trainers, são fornecedores de serviços sujeitos, portanto, à disciplina do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nessa medida, as vantagens são imensas para o cliente. Vejam bem, é possível que ocorra, a critério do juiz, inversão do ônus da prova, se a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. O consumidor poderia propor ação em seu domicílio e não no domicílio do personal trainer que lhe causou os danos. E os personagens trainers, como qualquer fornecedor de serviço, respondem com informações suficientes ou inadequadas. Vou explicar tudo isso agora para vocês. Adriano veio aqui para Florianópolis para fazer a palestra do CREF. Só que eu resolvi chegar um mês antes. E aí, encontrei um amigo, ele estava fazendo aula na academia, Júnior, professor Júnior, né? O professor Júnior era o personal dele. Eu, professor Júnior, estou com meu amigo aqui, eu treinava lá em Fortaleza, posso contratar teu serviço esse mês para eu treinar junto com meu amigo? Não, tranquilo, vai ser 5 mil reais para treinar comigo aqui, essas 3 vezes por semana, porque se você quiser todo dia vai dar mais de 15 mil. Eu não, tá bom, 5 mil tá bom para mim. Aí eu vou lá, contratei, começamos a trabalhar. Dei a primeira palestra do CREF lá em Criciúma, voltando de lá, vim treinar, cheguei aqui, o Júnior, poxa, rapaz, hoje eu acordei, eu olhei para você, achei que já dava para fazer um teste de carga. Eu fiz 3 treinos com ele. Teste de carga, beleza, vamos lá. Aí, eu falei, vou fazer teste de carga. Bota no leg press, eu treino com 100 kg e ele coloca 180, que é para fazer o teste de carga máxima. Na hora que soltou o peso, rompeu. Todo mundo musculatura posterior. Extensão total. Não foi nem parcial, foi total. Precisei de cirurgia. Saí de Florianópolis internado, nem pude dar palestra do CREF em Florianópolis, só dei no Criciúma. Perdi, inclusive, tudo que tinha feito aqui, as propostas de trabalho, etc. Voltei para Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, fiz a cirurgia, tive os gastos, levantei todas as despesas, verifiquei quanto tempo eu fiquei parado, somei tudo, fiz uma planilhazinha, chamei o advogado e falei: meu amigo, agora é o seguinte, eu perdi aqui de danos materiais entre a cirurgia e todos os gastos que eu tive com medicamento, 10 mil reais. Está aqui as notas, tudo direitinho. Eu fiquei 4 meses parado, meu faturamento mês é de... Eu não sou professor de educação física, agora sou advogado, então meu faturamento mês é de 600 reais. Então, 5 meses, 3 mil, e eu quero dar moral. O cara vai fazer o seguinte: vamos fazer uma ação com o teto da justiça, do juizado especial, 44 salários mínimos, para não passar disso, o processo é mais sério e tal. Só que eu vou propor ação lá em Fortaleza, no meu domicílio, uma açãozinha de 25 mil contra o Júnior, que está aqui. E ele vai ter que se defender lá, porque se ele não se defender lá, ele vai ser rebelde. Idealmente, com a execução, manda bloquear os bens dele. Ele está lá, daqui a pouco ele vai passar o cartão, a conta dele é bloqueada por judicial. De uma ação que ele perdeu lá em Fortaleza. Então, inversão do ônus da prova. Aí eu chego lá e falo: Vossa Excelência, eu não conheço nada de fisiologia, eu não sou professor, eu não sei biomecânica.
Eu não sei nada do princípio de treinamento. Como é que eu vou provar que eu me machuquei para que deu treinamento errado? Ele que prova que tomou todos os procedimentos para que eu não me machucasse. Mas José, realmente tem coerência. Se ele fez tudo direitinho, ele que prova, fez tudo direitinho. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, você é culpado por presunção. Você já é culpado. Quando o juiz inverte o ônus da prova, diz assim, ó, você é culpado. Prove que você não incorreu nessa culpa. Se você não conseguir provar, acabou, meu amigo. Você já está condenado. A inversão do ônus da prova é exatamente isso. Ele diz assim, você não é culpado? Você está dizendo que você não teve culpa no acidente dele? Pois então prova. Entendeu? Porque a inversão do ônus da prova, gente, ela vem para defender o cliente. Que muitas vezes o cliente não tem condição de provar tecnicamente que ele foi lesionado em função do acidente. E aí o juiz joga para um profissional que recebeu, para que ele diga, não, tomei todos os procedimentos, só aconteceu, podia ter acontecido aqui na academia, podia ter acontecido na rua, na casa dele, etc. Informação insuficiente ou inadequada. Eu ainda levo o seguinte, doutor, foi na peça, doutor, eu fui para contratar o rapaz, mas ele me falou de treinamento lá. Eu fiz o que ele falou, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Ele não me explicou para que servia, aquele exercício que eu estava fazendo, nem sei para que serve. Ele botou o peso lá, mandou eu sentar, eu sentei. Ele é profissional, só que ele não me explicou nada. Então, se você incorrer na falta de informação, ou na informação inadequada ou insuficiente, o CDC, ele traz todas essas vantagens para o cliente. Se você não respeitar toda a documentação que ele vai discutir aqui na frente, tudo que você vai poder fazer para emitir essa responsabilidade, a presunção já está no CDC. Você, como prestador de serviço, você já sai em desvantagem. É que nem o empregador na justiça do trabalho. Ele é um malvadão e o empregado é bonzinho. Embora na relação de trabalho, às vezes a gente sabe que o empregado faz um monte de sacanagem, aí chega lá, faz a cara de coitado, o juiz pega e dá ganho de causa. O direito do consumidor é exatamente isso. É exatamente isso. O cliente faz um monte de coisa, chega aquele aluno na tua academia, que eu sei treinar, não se meta no meu treino, eu já tenho 15 anos de academia, se treinar, que ele se machuca, ele chega com aquela cara, se dá lá na frente do juiz, doutor, não tinha ninguém para me orientar, não sei o quê, pedindo dinheiro. Responsável civil, o cara quer dinheiro. Quer dinheiro. Responsabilidade objetiva das academias. É irrelevante para a vítima a relação empregatícia entre o profissional de educação física e a academia. Não interessa se ele é contratado, se ele não é. Ele forneceu o serviço dentro da tua academia, você vai ser obrigado a reparar caso ele cause dano. A responsabilidade da academia objetiva não estando condicionada à demonstração de culpa na conduta profissional do profissional de educação física. O dono da academia, tendo sido responsabilizado por ato de outro, poderá, depois de indenizar a vítima, cobrar do profissional de educação física aquilo que por ele pagou. Essa de regresso previsto no artigo 934 do CC. Gente, isso aqui é legal para o dono da academia e é mais um risco para o profissional. Profissional negligente, prudente, perito, é mais do que pagar mesmo. Porque é o seguinte, a responsabilidade da academia, ela é objetiva. Então, o cliente se machucou, ele vai entrar contra quem? Contra um professor que não sabe nem se o cara tem patrimônio, ou contra uma academia que tem equipamento, dinheiro, está recebendo faturamento, etc. Vai entrar contra quem tem dinheiro. Não adianta você ter uma sentença se você não pode cobrar essa sentença. Na fase de execução, você chega lá, a gente sempre brinca no direito. Vocês lembram do Silvio Santos, que era a Porta da Esperança? Lembra da Porta da Esperança? Lembra da Porta da Esperança? Não. A execução é exatamente isso. Você entra com uma execução e você fica esperando. Tem prejuízo? Veja se ele tem algum bem. Executor, executei. O que tinha o nome dele? Nada. Você vai levar o quê? Nada. Quando entrar alguma coisa no nome dele, você pega. Mas até entrar, para viver a vida toda sem nada no nome dele. E você não vai receber. Bota no quadro a sentença e acabou. Então, o que a gente faz? O advogado gosta de dinheiro. Eu, como professor de educação física, eu gosto de trabalhar. Mas o advogado gosta de dinheiro. E o que o advogado faz? O advogado quer o resultado da ação. Ele não vai trabalhar, não vai fazer processo, não vai para fora, não vai para audiência, para chegar no final e não receber. Então eu vou entrar quando eu tenho a garantia de que eu vou ter algum bem para receber. Então eu vou entrar contra a academia. Ai, doutor, eu não tenho dinheiro, não tenho coisa, me dá essa esteira, me dá aquela televisãozinha de LED, me dá o teu computador, me dá patrimônio. Eu quero que alguma coisa venha daí para pagar a reparação. Então, a academia, vamos supor,
Professor, seu nome é? Luciano. O professor Luciano perdeu uma ação. O professor dele tinha que estar na academia, saiu, foi arrumar não sei o que no carro, bem na hora que o professor saiu, o aluno se machucou. Responsabilidade objetiva, a academia teve que reparar. Conseguiram reduzir, ela pediu 25, na audiência, conciliação, etc., baixaram para 5 mil. Mas ele teve que pagar. Aí, lá foi o dinheiro que ele estava segurando, o 13º, que a academia tudo no pontinho lá, tem que ficar contando, porque no final de ano diminui o número de aluno, aumenta a despesa, ainda tem 13º, tudo. Aquela reservazinha, aquela gordura que ele tinha foi embora nessa ação. E o professor ainda ficou na academia. Só que aí o Luciano falou, não, bicho, o cara fez tudo errado. Eu tinha falado para ele já, vamos supor que o professor já tivesse sido alertado sobre aquela situação de risco, e mesmo assim tivesse continuado naquela situação. O professor falou, não, perdi dinheiro, eu vou pegar o advogado da academia, chama lá de advogado. A situação foi essa, eu já tinha falado com esse professor, mas é reiterada essa situação, então eu vou mandar ele embora, mas eu perdi 5 mil, como é que eu faço? O advogado falou, não, está passando regresso, tem como provar que houve negligência? Tem testemunha? Tem. Então, provado que houve negligência do profissional de educação física, você pode entrar com ação de regresso na justiça, requerendo dele o que você pagou para o teu cliente. Entendeu? Então, o profissional de educação física tem que ter cuidado, porque às vezes a academia paga no primeiro momento, mas não exime ele de ter que pagar para a academia. Entendeu? A culpa do profissional de educação física pode ser motivada por negligência, displicência, relaxamento, detenção. Aqui eu sempre dou exemplo do profissional de educação física no final do expediente. Aquele aluno, o professor que está saindo do horário e o outro vai chegar. Na musculação é sempre assim. Faltando meia hora para acabar o horário do cara, ele já começa a ficar todo nervoso, querendo pegar material, já não quer mais fazer ficha, já está mais preocupado em sair, já vai na recepção perguntar se o outro professor já ligou, dizendo que está chegando, se está preso no trânsito, não sei o quê. Ele começa a negligenciar procedimentos. E não é só academia, a gente vê isso em várias empresas que você tem o rodízio de profissionais. E também, gente, a academia tem muito daquela situação do profissional de educação física, às vezes ele cria um grupo de amigos, e ele fica na orientação daquele grupo de amigos e vai negligenciando o atendimento aos demais. Então tem que ter esse cuidado, porque a negligência está exatamente em você não exercer corretamente todos os procedimentos que deveria. A imprudência. A imprudência é uma conduta precipitada, a criação desnecessária de um perigo, aplicação de cargas fora da capacidade do cliente, prescrição de exercícios sem avaliação física prévia. Então aqui é interessante falar da avaliação física, porque é o seguinte: alguns processos que eu peguei na Fortaleza, de responsabilidade civil contra academias, nós conseguimos emitir a responsabilidade civil exatamente em função de todos os procedimentos da documentação que nos foi apresentada, dentre elas a avaliação física. Alguns doutrinadores entendem que a falta de avaliação física não é imprudência, é negligência. Outros entendem que é imprudência. Eu parto do princípio que é imprudência, porque se você gera um risco, se você gera um treinamento sem conhecer o seu cliente, você está gerando um risco desnecessário. Então você está sendo imprudente. Eu vou dar um treinamento para ele, para daí conhecer. Vou trabalhar em erros e acertos. Trabalhar em erros e acertos no corpo do outro é muito bom, né? Solta o teu corpo para alguém começar a errar e acertar nele para ver se você vai gostar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o cliente entrou na academia, ele quer um serviço de qualidade, ele precisa de um serviço. Se ele quer serviço, ele tem que fazer o quê? Bom, eu vou dar um treinamento para o aluno, meu cliente que quer emagrecer. Eu tenho que conhecer esse cliente, então eu tenho que avaliar esse cliente. Gente, avaliar não é você pegar lá nome da mãe, nome do pai, tem doença na família da mãe, tem doença na família do pai. Você foi ao médico? Não, beleza? Não é só a anamnese, não. A anamnese é importante. Mas você tem alguns protocolos e, nesse caso específico, eu vou até dizer o que nós utilizamos lá como defesa, foi um sistema simples, que é aquele Terra Azul, que é um sistema de avaliação física simples. Só que ele traz gráficos, traz dados, isso impressiona. Impressionou, porque tinha dados, você tinha lá a anamnese completa do aluno, você tinha lá o teste cardiorrespiratório, comprovando a condição cardíaca do aluno, você tinha teste de esforço para membro superior, de alongamento, flexibilidade, tinha todos os dados. E ainda o professor que fez a avaliação ainda fez um relatóriozinho, rapaz, bem organizado o negócio. E o sistema dessa academia, ele faz a avaliação,
ele recebe um programa de treinamento. Ao final desse programa de treinamento, ele faz uma reavaliação para verificar os resultados. E aí ele recebe um novo programa de treinamento. Então é muito didático a situação. Quando a gente teve um problema de responsabilidade e responsabilidade, ficou muito fácil, porque eles encaminharam todo o prontuário do aluno e a gente demonstrou que o acompanhamento tinha, que o exercício estava adequado e que o erro foi por culpa exclusiva da vítima. E ele se colocou numa situação de risco, quando o professor não estava, precisou se ausentar e ele fez o exercício. Eu vou explicar para vocês lá na frente como é que foi. Mas esses procedimentos que nos auxiliam na defesa da academia. O profissional de educação física tem medo de falar. Nós falamos muito. E a falta de documentação às vezes atrapalha a defesa. Existe uma lei estadual que determina que a academia ou a organização tem um atestado do cliente para fazer uma prática de atividade física por meio do médico. E se ele tiver alguma objeção, existe também na lei, em anexo, um formulário onde o cliente vai preencher sobre o histórico de doença, enfim. Se alguma dessas respostas é positiva, então ele ainda não quiser trazer um atestado de parte do médico, ele preenche em termos de responsabilidade também com o anexo 2 da lei. Não sei se isso acontece lá no Ceará, mas é uma lei estadual aqui. Não sei se já guarda a organização da acidente tem. Não resguarda. Mesmo você não falado pela lei. Você está falando por lei, mas é o seguinte: o que o advogado da parte contrária a você vai fazer? Ele vai falar assim: ó, ele tinha um atestado médico. Tudo bem, mas ele vai fazer análise do atestado médico. O atestado médico, nesta data, fulano de tal, estava apto para atividade física. O que a academia vai fazer? Olha, eu tinha um atestado médico. Aí você vai acionar, o teu advogado vai acionar o médico. Olha, você que deu o atestado, você quer responder. Vou chamar ele para ali. Eu falei: não, o atestado que eu dei para ele foi naquele dia que ele foi lá, naquele dia ele estava apto. Ele se machucou 3 meses depois. Entendeu? Começa por aí a brincadeira. No segundo momento, a situação dele fazer um termo, você não pode abrir mão de bens fundamentais, certo? Direitos fundamentais. Então, direito à vida, direito à saúde, etc. Você não abre mão disso. Você não eu vou assinar um termo aqui que eu vou ali, o pessoal vai estar dando, eu vou passar por exame de tiro. Mas eu vou passar bem entre o cara que está atirando e os alvos. Mas eu vou assinar um termo aqui, que se eu morrer, eu morri, pronto, tranquilo. Você não tem validade jurídica. Mas assim, no caso de uma cirurgia, qualquer que você faça, também é assim isso. Porque assim, deixa eu só explicar como é que funciona. Aí, como é que você consegue elidir? Porque o que vai estar sendo questionado é se o treinamento que gerou a lesão, no caso aqui, nessa situação de treinamento, né? Se o treinamento que gerou a lesão, ou a morte, etc., estava adequado à condição física dele. O atestado médico, ele não traz o nível de condição física do teu cliente. Isso aí quem tem que fazer é você, professor de educação física, ou o teu professor. Ele que está habilitado para verificar níveis de condicionamento físico. Então, eu parto do princípio seguinte: eu sempre oriento os meus estudantes da seguinte maneira: se o teu aluno, no ato da matrícula, se nega a prestar um atestado médico, ou se nega a prestar informações, meu amigo, deixa ele ir para outra academia, porque ele vai ser problema para você. Você vai receber R$100, R$200, R$300, R$400 dele, ele pode tomar uma ação aí de 20 mil, 40 mil reais. Entendeu? Então, às vezes, não vale a pena. Então, nessa situação, o que consegue elidir? O atestado médico, se por força de lei obrigatório, você tem que ter lá. Se você não tiver, você está infringindo norma legal. Então, se o Estado de Santa Catarina exige que você tenha ou atestado médico ou o termo, meu amigo, faça o que a lei manda, para você não incorrer penas em função do descumprimento. Agora, quando se trata de responsabilidade, você é um prestador de serviço e você tem que ter noção do que você está recebendo e como é que você vai trabalhar com aquilo. O que você está recebendo? Está recebendo um cliente, certo? Que no ato da matrícula já precisa me trazer um atestado médico, vai ser pegou e assinou um termo. Já começa por aí, já tem um problema, está recebendo um problema. Se eu negligenciar de forma imprudente, começar um treinamento com ele sem conhecer, eu soltei estupim, a granada vai explodir. Entendeu? Então, uma situação dessa, o correto é segue o que a lei determina e vai se precaver das situações. E eu sempre, como professor de educação física, eu sempre disse que o que não é medido não pode ser administrado.
Se você não tem uma avaliação do aluno, como é que você, da onde você partiu com aquele treinamento? Ele surgiu da onde? Do nada? Então tem que ter esse cuidado. A própria profissão nossa, o cuidado da nossa profissão se eu recebo um cliente e eu vou prestar serviço, primeiro eu avalio esse cliente. A partir dali, eu utilizando os métodos de treinamento, vou preparar o problema dele. Então, se você fizer dessa forma direitinho, você vai conseguir elidir, através das experiências do Instituto, a responsabilidade civil. No caso do aluno não querer fazer a avaliação física, ou como você falou, ele prescreve o registro dele, como é que eu vou agir numa situação dessa? Meu amigo, manda o aluno embora. Não, tudo bem. Eu sugiro bem claramente, eu não vou nem estar cobrando aqui, manda embora que é problema. Manda embora que é problema. Porque na hora que porque assim, é que nem casamento. Na hora que o cara está contratando o serviço, é a noivinha que acabou de casar, lindo e maravilhoso. Se você faz uma mulher para você ver o que acontece com você, fica só com a cueca sem sobrar. O aluno vai fazer a mesma coisa. Ele vem, eu estou falando isso, não é só em função do que ele vê no direito, é da vivência da academia. Ele vem querendo tudo. Aí você passa seu nome registrador, teu professor nunca prestou. Ele vai abrir denúncia de crédito, vai abrir denúncia do Ministério do Trabalho, vai aprender, aonde ele puder prejudicar, ele vai prejudicar. E normalmente os grandes problemas que acontecem com a academia acontecem com os alunos que já foram problema na matrícula. Então, o aluno que gera problema na matrícula, rapaz, eu sempre digo, amigo está lotado, eu vou anotar teu nome, qualquer coisa a gente tem que contato. Deixa o cara ali. É o dinheiro que vai dar problema. Mas não está bem esse dia que a organização ela possa negar a prestação de serviço para um consumidor? Você não pode negar sem fundamento. A gente está falando de um cara que não quer cumprir as normas da academia. Você tem normas. Se ele se nega a cumprir as normas, porque ele não está cumprindo com as normas da academia, você pode tirar ele do ambiente. Entendeu? Pois não. No caso de algumas atividades que, por exemplo, teria que ser obrigatório o uso de capacete, por exemplo, né? Uma aula de skate ou algum esporte de aventura, só que o cara é maior de idade e dependendo da modalidade dentro dessa atividade esportiva, não tenha nada assim na lei dizendo que ele tem que usar o capacete. Se o cara se negar a utilizar, o professor ele faz o quê? Ele teria que evitar o aluno falar, não, você tem que usar o capacete, mesmo não tendo nada em lei falando sobre isso? Veja bem, como é que funciona o direito? Quando não há previsão legal, utiliza-se os costumes, certo? E a analogia, ou são os costumes ou a analogia. Então, o juiz vai falar o seguinte, olha, ele anda de skate, é risco, quais são os equipamentos necessários? Aí a defesa dele vai dizer, olha, ele tinha que estar com capacete, cotoveleira, joelheira, não sei o que, isso aqui são os equipamentos necessários para a prática de skate, certo? Qual o costume do pessoal que faz essa prática? É utilizar. Se é utilizar e ele não está utilizando e você estava orientando ele, você estava prestando serviço para ensinar ele a andar de skate, etc., você vai ser responsabilizado. Porque o que pode acontecer o que quer ver o que pode acontecer? Vamos para a pior das situações. Você está dando aula, o cara cai, bate a cabeça no filho e morre. Quem vai vir para cima de você? Meu amigo, é a família dele. É a imprensa. Você vai alegar o quê? Não, ele não quis. Você acabou de falar, responsabilidade objetiva. Você está oferindo lucro. Você está dizendo, eu sou professor, eu posso ensinar a andar de skate de forma segura. Porque ele vai lá porque quer segurança. Se ele não quiser segurança, ele vem sozinho. Mas ele já vai procurar alguém para ensinar porque ele não quer se machucar. Se você não ensinar de forma correta, ele vai se machucar. E dentre as formas do ensinamento correto é a utilização dos equipamentos necessários para a segurança. Se você orienta e ele não quer fazer, você tem que falar, eu não tenho condição desse jeito eu não tenho condição de prestar o serviço para você. Porque na hora que você se machucar, você é responsabilizado. E vai mesmo. Eu perguntei isso porque tem modalidade dentro do skate que não é costume, vamos dizer, né? O street não é costume utilizar o capacete. Já o vertical, você trabalha com altura e você é obrigado a utilizar em competições. Mas o que definiria isso daí seria a própria, acho que a CBSK, que seria a Confederação Brasileira de Skate. Mas no street não tem nenhuma obrigatoriedade para o uso ou não desse capacete. Aí é exatamente o que eu estou te falando. Não tem hoje a obrigatoriedade porque ninguém ainda foi punido juridicamente. Mas vai acontecer. Entendeu? E eu espero que não seja você o primeiro para ser o exemplo dos outros. Né?
Vamos lá. A culpa do profissional de educação física também negligência, imprudência, imperícia, está aqui a imperícia. Falta de habilidade técnica para certas atividades, exemplo, aplicação de exercícios funcionais sem conhecimento técnico, licenciado prescrevendo treinamento em academia, acadêmico prescrevendo treino sem acompanhamento e orientação profissional formada. Aqui, gente, licenciado prescrevendo treinamento em academia, além do exercício da profissão, ele já caracterizou, a culpa já está presumida ali, porque ele é impedido. A habilitação dele não é para academia, a habilitação dele é para a escola. Se ele estiver dentro da tua academia e alguém se lesionar no horário dele, a culpa já está presumida. Você tinha dentro da tua academia um imperito. Além da responsabilidade objetiva, que já é da academia, o próprio cliente, o próprio profissional incorreu na qualificação da culpa, por imprudência, por imperícia, desculpa, imperícia. Mas essa questão de licenciatura e bacharel não dá injustiça, o pessoal discorda, o pessoal... Assim, são casos isolados. Veja bem, são casos isolados, não gerou jurisprudência. O pessoal fala muito em jurisprudência, é errado. Jurisprudência são decisões continuadas. Não existe um caso isolado aqui, outro ali, e em primeira instância, não transitou em julgado. O processo, em alguns casos, alguns processos licenciados, eles ganham em primeira instância. Só que é que nem a galinha, né, meu amigo? O cara ganha um ovinho desse tamanho e sai cacarejando para todo mundo. Mas nem sabe se ali dentro está tudo tranquilo. Por quê? Porque todos os CREFs já recorreram em segunda instância. Alguns CREFs já mostraram, e é interessante deixar bem claro. Eu até ia perguntar para você, porque eu passei por situações na minha cidade, eu fiz até papel de palhaço, porque eu tive a fiscalização do CREF, demitir a pessoa que era licenciada, ela foi contratada pela concorrência no dia seguinte. Aí eu fico, que cara que eu fiquei com isso aí. Então, aí eu entrei em contato com o outro, um disse que pode, outro disse que não pode. Então, eu queria saber assim, qual é a lei nua e crua sobre licenciatura e bacharelado? Eu não entendo mais o que pode e não pode. O Conselho Nacional de Educação, ele determinou duas áreas de atuação da profissão de educação física. Ele determinou através da resolução 01 de 2002 a licenciatura e a área de atuação do licenciado. Eu entendo a lei, até ela não abriu a pergunta e eu estava assim, até que ponto isso está sendo realmente cumprido? Porque a lei está bem clara. Só que existem muitas pessoas burlando essa lei, algumas ali, como você comentou, que ganharam em primeira instância, e a gente como profissional e como proprietário da academia, eu me sinto pelo menos, eu já não sei mais o que está olhando. Veja bem, é como eu estava dizendo, as normas existem para serem cumpridas. Elas existem para cumprir, mas existe um monte de gente, ainda mais no nosso país, que tenta trabalhar fora da lei, entendeu? Na teoria do risco. Se eu for pego, eu resolvo, entendeu? Isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade do nosso país. Então, o que a norma define? Que o licenciado tem que trabalhar em escola, que o bacharel tem que trabalhar em academia. Se eu sou advogado do teu cliente, e você dentro da tua academia tem um licenciado, e uma aluna tua, um cliente teu, se machucar, e ele tiver no horário, eu já vou alegar a primeira coisa, imperícia. E vou alegar imperícia baseado no quê? Em que o profissional que estava atuando na academia, ele era imperito porque a graduação dele era para a escola e não para a academia. E faço a comprovação da minha tese através de normas jurídicas, que são aceitas pelo juiz. Basicamente, juridicamente você perdeu. Nessa situação, juridicamente você perdeu. Então, assim, essa discussão que hoje há nos tribunais, muitos dos casos ainda estão em primeira instância, algumas já foram revertidas em segunda instância, e aquelas em que os desembargadores mantiveram decisão de primeira instância, já houve recurso aos tribunais superiores. Então não há nada, até hoje, não há nenhuma ação que transitou em julgado dizendo que o licenciado pode atuar. Existem processos em andamento, com ganhos para um lado ou para o outro, em primeira ou segunda instância, certo? Então, o pessoal que está falando, não, eu ganhei, não ganha nada. Você só ganha quando transita em julgado do processo. Você pode continuar trabalhando enquanto estiver no processo. Não necessariamente. Porque assim, se por exemplo, na situação, porque o CREF ele é um órgão fiscalizador e orientador fiscalizador. Vamos supor que o professor Jefferson, licenciado, trabalha na tua academia, entrou com uma ação contra o CREF, ganhou em primeira instância e pediu como tutela antecipada que ele continuasse trabalhando até o julgamento final do mês. Certo? O juiz concedeu a tutela para o Jefferson. Ela não é igual, não é porque o Jefferson ganhou que todo mundo aqui vai poder atuar. É para ele.
E o CREF vai poder fazer alguma coisa com relação a ele? Não, porque o juiz determinou que ele pode continuar atuando até o julgamento final da ação. Mas vamos supor que o CREF entrou com um agravo e conseguiu reformar no tribunal, derrubou a tutela, a liminar dele. A partir do momento que o CREF derruba a liminar, se ele continuar trabalhando, ele vai responder pelo exercício legal da pessoa, mesmo o processo estando em andamento. Entendeu? Então é assim que funciona no direito. Vamos lá, a responsabilidade das academias é solidária pelos personal clientes credenciados. Gente, isso aqui é importante, porque é o seguinte, resumindo esses dados, é o seguinte: se você é dono da academia indicar personal, você vai assumir os riscos da prestação de serviço dele. Então, para as academias que eu atuo, eu sempre digo o seguinte: não façam lista de personagens, não indiquem personal. Porque quando você indica um personal, você está dizendo, ó, eu sou fiador desse rapaz aqui. Eu sou avalista dele. Eu digo que ele é muito bom, pode vir aqui que eu garanto. Você está dando uma garantia. E por dar essa garantia, você vai responder solidário. Se o cliente chegar na tua academia com o personal dele, olha, estou com o meu personal, eu quero fazer aula aqui na tua academia. Aí ele trouxe o personal, se matriculou na tua academia, pagou o salário dele, pagou a taxa de personal. Interessante ter taxa de personal para você medir a responsabilidade trabalhista e ter um contrato de cessão de espaço, que é exatamente para você demonstrar na situação trabalhista que ele não é teu funcionário, que ele é um terceirizado, que ele loca o teu espaço, e numa situação de responsabilidade civil, para demonstrar que não há vínculo dele com a tua academia, que ele está ali utilizando o seu espaço. Por quê? Porque o cliente trouxe o personal dele, eles entraram na academia. Aí o professor dele pegou e inventou que um cara com 150 quilos nunca treinou na vida, o cara já começa o exercício funcional com ele. E ele se machuca. No primeiro dia da aula ele se machuca. Mas ele chegou com o personal dele. Certo? Quando ele entrava com ação contra a academia, ele falou, não, aqui. Ele já estava, quando ele veio, o cara que prestou serviço para ele, a relação de serviço, de prestação de serviço dele, é com o professor de fulano de tal. A minha relação com ele é uma relação de locação de espaço. Ele trouxe o prestador de serviço dele aqui, locou o meu espaço para utilizar. E se machucou. Nem no equipamento dele deu problema. A situação de lesão dele foi provocada pela prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço é dele com o personal. Joga isso aqui para lá. Então, eu vou alegar na ilegitimidade da parte. Eu não tenho que estar figurando aqui no pau passivo, não. Quem tem que estar é o professor fulano de tal. E eu pego o contrato de cessão de espaço, pego algumas testemunhas que comprovam que ele veio para a academia já com o personal, pronto, está eligido, eu estou tranquilo. Faço isso por dentro. O ônus da prova em relação aos excludentes está a cargo do fornecedor. As excludentes não são taxativas por sempre que rompido o nexo causal e não existe responsabilidade civil. A doutrina, de modo geral, firmou-se no sentido de admissibilidade de seguintes excludentes. O que pode excluir a responsabilidade civil? Caso o fortuito fosse maior, por exemplo, aqui em Santa Catarina está chovendo. Então você tem a academia, dentro da tua academia começa a alagar, começa a mudar, tem que mexer. Aí os teus alunos pedem bens, etc. Eu pedi tênis, estava armado no laptop, no notebook e estragou porque entrou água dentro. Não, meu amigo, está chovendo em toda Santa Catarina, não tem culpa, entrou água na minha academia, eu pedi bens também. Então, se acontece uma situação, caso o produto fosse mal, você não tem a obrigação de reparar. Culpa exclusiva da vítima, cliente que se nega com apresentações. Está aí no teu caso, professor. Você está lá dando aula de skate, explica para o cara, fala várias vezes, põe testemunhas, olha, você não pode andar de skate sem capacete e tal. Quando você está olhando, ele põe o capacete, faz tudo direitinho. Na hora que você sai, ele pega dentro da tua aula, vai lá e fica trabalhando sem capacete. Se ocorrer, você falar por várias vezes, para usar capacete, você for constantemente orientar, etc., e num lapso de tempo em que você está atendendo ele, e passa a atender outro, nesse período em que ele ciente de que você não está olhando, até para fazer eu faço o que eu quero, não sei o quê, até para ele fazer isso na frente dos amigos, ele fizer um movimento sem capacete, e naquele movimento ele se machucar, ele se lesionar, você diz, não, você consegue medir através da escolha de culpa exclusiva da vítima. Olha, eu dei todas as orientações, eu falei para ele, eu estava orientando ele mais 4 alunos, no momento em que eu fui atender o terceiro aluno, naquele momento, ele ciente de que ele deveria estar com o capacete, ele tirou o capacete e se machucou.
Então, ele se colocou numa situação de risco, não foi a prestação de serviço, foi ele. Então, aqui você tem excludente por culpa exclusiva da vítima. É fácil? É fácil, isso aqui é bem fácil. É que nem o dono da academia conseguir comprovar na Justiça do Trabalho rapaz, agora. Demissão por justa causa. Igualzinho comprovar demissão por justa causa na Justiça do Trabalho. Excludente, por isso que eu digo, gente, a excludente, tudo que você vai fazer na Justiça, quanto na Justiça do Trabalho, quanto aqui na responsabilidade civil, tudo que você vai fazer para tirar o direito do outro tem que estar muito bem fundamentado. Essas excludentes, principalmente a culpa exclusiva da vítima, a gente vai ver agora na jurisprudência, dificilmente você consegue eleger. Você conseguir eleger se você tiver testemunhas do que você fez, se você tiver o procedimento correto, se você fez a avaliação, se você documentou. A excludente, embora seja a culpa exclusiva da vítima, desculpa, a culpa exclusiva da vítima, ela tem que ser muito bem fundamentada para ser recepcionada pelo magistrado. Mas existe a condição de você fazer isso. Fato exclusivo do terceiro. Então você está dando aula, está dentro do teu ambiente, está tudo direitinho, o cara vai lá e atropela o teu aluno. Então, você não deu causa aqui, foi o terceiro que veio. Então quem vai ter que indenizar? O rapaz que atropelou. Você não fez isso, você estava dentro da área que era destinada a você. Entendeu? Oi? Tá aqui, ó. Colisão de veículo estacionamento. Um outro exemplo está ali, ó. Colisão de veículo de clientes. Se você, presta bem atenção aqui, que aqui tem que ter um cuidado. Se a academia disponibiliza manobrista, e o manobrista vai ter a responsabilidade da academia. Você disponibilizou um aluno manobrando o carro dele, bateu no outro, quem tem que pagar é o aluno que estava manobrando. Certo? Isso já está muito claro na jurisprudência. E por fim aqui os requisitos do estágio regular. Desculpa, os requisitos do estágio regular, não é regular. O estágio, gente, ele não é o CREF que determina o estágio, não. É uma lei federal, que é a Lei 11.788, que determina o estágio para todas as profissões, para educação física, para nutrição, para todas as outras áreas. Como é que configura o estágio? Primeiro, trabalho diário no máximo 6 horas. Segundo, trabalho semanal no máximo 30 horas. Não faz hora extra, ele está aprendendo, ele não é funcionário, não tem hora extra, estagiário não tem hora extra. Tem que estar devidamente matriculado e frequentando o curso de graduação. Lá no Ceará a gente tem um problema sério, porque é o seguinte, o cara faz a matrícula, tranca o curso e vai trabalhar uns 3 horários em academia. Depois que ele faz todo o processo do estágio, faz o contrato, quando ele está com o contrato tudo direitinho, ele tranca a faculdade, aí começa a trabalhar. E nessa situação, o que a gente tem feito é o seguinte, a gente vai nas instituições para verificar quando há denúncia de estágio regular, quando há denúncia, porque o CREF não tem essa obrigação não, mas quando há denúncia a gente vai verificar a documentação ou até encaminha ao Ministério Público do Trabalho a situação. Temos compromisso de estágio, tem que estar vinculado. Supervisão direta profissional formado, credenciado junto ao CONFEF-CREF, relatório de desenvolvimento semestral. Gente, você tem que lembrar, estágio é aprendizado prático do que ele aprende na teoria. Então, vocês têm que fazer esse relatório. Para que o estágio tenha validade, vocês têm que cumprir tudo que está aqui, exatamente tudo que está aqui, porque é isso que está na lei. Seguro de vida contra acidentes pessoais. Por que seguro de vida? Porque o estagiário não está obrigado pelo INSS. Então, se acontecer um acidente, o que vai dar a condição de reparação dele é o seguro de vida. Vale transporte obrigatório. Descanso compatível com a jornada escolar. Férias do estagiário tem que estar sempre junto com as férias escolares. E não substituir a atividade fim. Ele não pode estar na função do profissional. O estagiário tem que estar sempre com o profissional do lado dele. E outra, importante, gente. Estágio irregular e exercício legal da profissão podem ser caracterizados, mesmo que você tenha um contrato todo bem formatado, se você tiver dentro da tua academia como orientador no licenciado. O licenciado, ele está no exercício legal da profissão, dentro da academia. E o estagiário dele, nessa situação, ele não pode receber o estagiário. O estagiário está sem, na realidade, o estagiário fica sem acompanhamento. E aí você tem exercício legal da profissão. O estágio regular. Dentro da academia tiver uma escola de esporte, o licenciado não pode. Qual o objetivo primário da Você é educação física e escolar? Aí eu tinha pergunta. Escola esportiva não pode. Olha, nós temos que fazer porque é o seguinte, eu tenho que analisar. Pronto, nós temos que analisar a atividade fim da empresa. A atividade fim que vai determinar
se você tem que ter bacharel ou se você tem que ter licenciado. Se a atividade fim, você pode até ter academia de futebol infantil. O nome academia, ele não define que ele tem que ter bacharel. Se a atividade fim da tua academia é ensinar as habilidades motoras do fundamento do futebol, então você está no ensino. O ensino necessário. Então já está entendendo que porque nós temos que eu digo assim, a gente tem que analisar também a situação do entendimento gráfico local. Então pronto, está definido aqui a situação. CREF 3, licenciado, escola, academia, qualquer outra situação baixa. Pronto. Eu contrato com o professor do CREF, o CREF deles não está, tem que fazer o CREF, o atual está, ou ele pode utilizar o CREF? Não, ele tem 6 meses, se ele se mudar para cá, ele tem 6 meses para fazer a transferência do número do CREF dele da regional que está para a seccional daqui, entendeu? Então ele tem que fazer. Tem que fazer. Gente, aqui deixa eu só passar para vocês rapidinho de jurisprudência. Se abre para mim só aquele outro. Vou trazer logo para vocês terem ideia. Está aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma apelação civil, certo? Que é uma segunda instância. Aqui é uma academia de Curitiba. Deixa eu ver como é que eu faço para passar para baixo aqui. Tem como. Pronto, a academia de Curitiba que perdeu em primeira instância. Aqui a emenda é o seguinte: primeira vara civil central de Curitiba, o apelante Academia Corpus. O Gerson também é o segundo apelante, já é a segunda instância. Os mesmos relatos, o relator Horácio Ribas Teixeira, operação civil, indenização, acidente, consumo. Autor sofreu acidente em academia de ginástica e musculação, desprendimento do pino do banco, sobre o qual se apoiava o fato de serviço de dano moral configurado, responsabilidade objetiva, conforme artigo 14 do CDC, culpa exclusiva da vítima não demonstrada, quanto indenizatório mantido, lucros cessantes demonstrados, honorários advocatícios arbitrados, de acordo com os parâmetros do artigo 20, parágrafo 3º, do CPC, recurso conhecido, ou seja, foi recepcionado, apelação 1, que foi da academia, desprovida, e apelação 2, parcialmente provida. Olha só o que aconteceu. Por favor. Está aqui, ó. Ali, ó. Trata-se de 2 apelações. A primeira apelação da academia, querendo desconstituir a sentença, no caso, a reforma da sentença. E a segunda é do aluno, do cliente, querendo ampliar, majorar a indenização. No primeira instância, o juiz determinou o seguinte: para as apelações, o juiz, na sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré academia ao pagamento de danos materiais de 1.198, danos materiais, 1.198, mais danos morais de 10.800. Só até. Pode subir. Não, pode mais. Não, acho que está no 8 que a gente vai ver agora. Está no 3, baixa mais um pouquinho, por favor. Mais. Pode mais. Vai, pronto, está aqui, ó. A imputação de responsabilidade. Trata-se o caso de responsabilidade objetiva por defeito de serviço, acidente de consumo, que se exclui na regra do artigo 14 do CDC, que diz algo que a gente já tinha visto lá. Fornecedor de serviço responde dependente de culpa pela reparação pelos danos causados aos consumidores por defeito relativo à prestação de serviço, bem como por informações suficientes e inadequadas. Mais um pouquinho, por favor. No caso interno, o defeito do serviço consistiu na incapacidade da academia em resguardar a incomunidade física do consumidor, que por falta de manutenção adequada do equipamento, quer por falta de funcionário habilitado, a habilitação de execução do exercício. Ademais, o conceito do defeito do serviço consente-se na funcionalidade da adequação do serviço prestado e não a subjetividade de ser desculpe. Vamos voltar aqui. Ademais, o conceito de defeito do serviço consente-se na funcionalidade, na adequação do serviço prestado e não a subjetiva existência de diligência normal ou de uma eventual negligência do prestador de serviço e de seus pressupostos. Culpa é aquela situação que a gente tinha falado, responsabilidade objetiva. Não precisa provar nada disso, está lá. Tem nexo causal, teve dano, vai reparar. Culpa exclusiva da vítima, inocorrência. O juiz não entendeu pela culpa exclusiva. O advogado da academia, a culpa foi do cliente, se vê o juiz, não, está aqui, ó, inocorrência. Sendo objetiva a sua responsabilidade da academia,
Recai sobre a academia quando o ônus da prova acerca da eventual culpa exclusiva da vítima, também não demonstrado no caso interno, porque às vezes vocês não documentam, não tem como provar. Aqui, para vocês terem ideia, esse mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho, quero ver onde está aqui. Está aqui, pronto. Vocês viram que ele já perdeu no material lá em cima 1.150, mais ou menos. Perdeu 1.150 danos materiais, 10.500 danos morais. Em segunda instância, ele entrou para verificar se ele revertia a sentença. E no caso interno, ele ainda teve um agravante. O juiz entendeu pela majoração da sentença. E o desembargador de segunda instância determinou ainda a inclusão da condenação do réu em lucros cessantes. O juiz não tinha dado lucro cessante. O desembargador, além de dizer assim, o que o juiz deu em primeira instância, eu confirmo. E ainda eu entendo que o lucro cessante é devido. E aí mandou pagar tudo que o juiz tinha determinado, mais o lucro cessante. Entendeu? Então, às vezes eu sempre falo para o cliente, olha, a gente pode recorrer, mas vai valer a pena? Se a tua tese é fraca, para por ali e tenta um acordo. Que ao recorrer, você pode ter ou minorizar a pena, ou, no caso dessa situação, você tem uma pena majorada. Certo? Obrigado. Gente, eu trouxe aqui para vocês só uma fundamentação jurídica de fatos concretos do que ele estava falando, que é a respeito do tema responsabilidade civil e responsabilidade penal. E agora, se vocês tiverem perguntas, por favor. Só uma relação ao profissional que está trabalhando na academia. Daí fora. Quebrou um cabo, veio na cabeça dele, se cortou, etc. Se quiser entrar com ação de reparação, você tem que reparar. Essa é a realidade. Então, por quê? Porque você. Não, aí a esfera trabalhista ela traria um tema muito mais abrangente, porque agora o horário não nos favorece para isso. Mas uma situação simples para essa situação é o controle de ponto. Então você faz o controle de ponto, ele tem o uniforme, o professor trabalha com o uniforme até o horário dele. Se ele quiser ficar treinando, ele tem que tirar o uniforme da academia, colocar um outro vestimento e vai fazer, ele fica como aluno. Você não pode deixar aquele filme de forma continuada. E depois, no final, quando ele terminar tudo, ele vai lá assinar o ponto dele. Vocês não dá. O contrato de ser um aluno pós-horário é tão importante quanto simplesmente a questão do ponto. Se simplesmente tirar e continuar dando assessoria. Não, ele está falando de treinar, ele está falando de treinamento. Mas ele pode alegar que dá continuidade sempre ali. Então, a ideal é ter um contrato que ele era um aluno a partir daquele momento. Veja bem, a Justiça do Trabalho, é isso que eu estou falando, porque a Justiça do Trabalho ela tem uma seara completamente diferente. Porque você pode ter um documento que lá tem a Justiça do Trabalho, ela parte. Às vezes você leva uma série de documentos e o juiz nem recepciona, porque a pessoa leva testemunhas, entendeu? Então ela tem uma seara diferente, ela tem um estudo diferente e caberia aqui até um material bem mais apropriado para poder responder esse tipo de situação na esfera trabalhista. Eu até não queria nem entrar muito nessa seara para não trazer algumas questões de forma assim, polêmicas e até sem informação precisa, né? Vou colocar só uma vez naquele tema do aluno que quer treinar o treino dele. Certo. Porque isso eu acho que é um caso que acontece em todas as academias. Na minha academia, no caso, ele assina um termo de responsabilidade, dizendo que ele não quer seguir o sistema efetuado pela academia e ele assume a responsabilidade por algum dano que venha a ter. Até que ponto isso é legal? Já que o primeiro falar assim, manda esse cara empurrar, tudo bem. Mas às vezes na realidade não acontece isso. Até que ponto eu estou protegido com isso ou não? Com esse termo de responsabilidade? O termo de responsabilidade, numa situação, eu vou te dar um exemplo claro, nosso lá. O termo de responsabilidade, ele ajuda muitas vezes a diminuir a pena. Entendeu? Vamos supor, pede dano moral, o juiz não considera como dano moral, mas dá um material. Ou ele ia dar 12 mil de dano moral, ele dá 5, 6, porque ele tem que criar ali uma concorrência entre a academia, que tentou se eximir, que é que nem aquela situação, aquele fato bíblico que todo mundo fala, lavo minhas mãos. Você não pode lavar suas mãos, meu amigo. Você não pode, você é um prestador de serviço. Se você está vendo que aquele serviço que você está prestando vai gerar dano ao teu cliente e que ele não tem, porque vamos partir do princípio que o teu cliente pudesse treinar do jeito que ele quer. Qual o objetivo de você ter um professor dentro da tua academia para orientar?
Entendeu? Então, se a prestação de serviço tua é orientação da atividade física por um profissional. Então, o teu cliente ele não pode fazer o papel do profissional. Você recepcionar ele, você está trazendo para você um problema. Entendeu? Você está puxando para você um problema. Entendeu? Então, e você está assumindo o ônus, você está assumindo o risco. Por isso que eu sempre digo, não adianta você fazer termo, você fazer isso, você fazer aquilo. O teu objetivo principal é oferecer a prestação de serviço de orientação de atividade física. Então você que vai ter que orientar ele. Nem locação, nenhum contrato de locação de espaço para ele cantar. Eu vou te locar um espaço da academia. Isso também não isentaria nada. Você tem uma academia, você tem uma locadora. Pois é, porque o teu objetivo, a tua razão social, primeiro, que não lhe permite isso. A razão social não permite locação. Então esse contrato é nulo de pleno direito. Entendeu? O cara vai lhe dizer, a primeira coisa que o advogado vai falar, documento tal, foi impugnar o documento número tal, porque a academia, na razão social dela, não fala em locação. Então o teu documento é ele. E ainda, se você fizer uma situação dessa, você pode incorrer em litigância de má-fé. Entendeu? Você pode incorrer em litigância de má-fé. Daí, ele pode alegar, inclusive, que você já tinha, desde o início, a intenção de causar o dano, porque, entendeu? No direito é muito complicado. Você tem que trabalhar dentro do que está programado ali. Eu sempre digo, aluno problema, tenta se livrar dele, porque às vezes o valor que ele paga na sociedade não vale a dor de cabeça que ele vai te dar lá na frente. Como é que é a responsabilidade da academia em relação aos armários? Se houver furto em armário dentro da academia? Responsabilidade objetiva. Se você oferece um serviço de armário e acontecer qualquer coisa lá, você vai ter que reparar. É claro que a vítima tem que provar, né? Porque às vezes o cara bota no armário na carteira vazia e diz que tinha 5 mil reais, mas eu talão de cheque, mas não sei quantos talões, entendeu? Mesmo que o cadeado, mesmo que a gente deixe os armários lá sem cadeado, cada um tem que levar o seu cadeado. Porque assim, ó, quando você faz uma contratação de serviço, muitas pessoas, vamos supor, vocês têm 3 academias. A dele oferece armário, a dela não oferece. A tua oferece armário de estacionamento. As 3 estão com quase o mesmo preço. E os professores são basicamente os mesmos. Então, o cliente, ele vai buscar a tua academia pelas vantagens agregadas. Então, num primeiro momento, você tem um bônus dessa vantagem, porque você vai conseguir trazer mais clientes. Mas você não pode ser eximido do ônus, que você está trazendo para você responsabilidades que as outras não têm. Ele não tem armário, isso nunca vai acontecer com ele. Ela não tem estacionamento, não vai ter problema para ela, entendeu? O teu estacionamento, inclusive, tem manobrista. Então, se o teu manobrista bater o carro lá, você vai ter que reparar. Se roubarem roupa do teu armário, roubarem qualquer coisa do teu cliente, ele conseguir provar que estava lá dentro, você vai ter que reparar. É o ônus e o bônus da situação. Na primeira palestra, no caso, eu dei o exemplo do estacionamento. Ele botou, sou responsável sim. Embaixo ele botou, desde que a pessoa preencha o formulário declarando que tem esse armário originário. Amigo, mas aí pode ter isso, cara, bota uma carteira vazia lá, fala que tinha 5 mil reais, eu tenho que... Aí, como é que eu vou provar que... Não, veja bem, também, o direito também não é doido, né? O direito não funciona na loucura. Não, o cara que vai rígido, ele é o seguinte, se eu vou entrar com uma ação, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso sofrer sucumbência. Então não é porque eu estou na tua academia que roubaram minha carteira que eu vou inventar que tinha 200 mil reais. Se eu não conseguir provar e você provar que eu não tinha, você entra com sucumbência, eu vou ter que pagar todas as custas que você tem para se defender. Então o cara tem que ter cuidado. O direito, ele é uma vida de mão dupla. Você pode ir lá e ganhar e você pode ir lá e perder. Então tem que ter cuidado. Agora sim, o estacionamento pode escrever o que ele quiser. Se riscar teu carro aqui eu não vou pagar, se quebrar eu não vou pagar, se tirar o teu dentro do carro eu não vou pagar, se tirar o teu pneu eu não vou pagar. Escreve, faz 200. O que acontece é assim, eu paguei para guardar meu carro, eu comprei a mensalidade da tua academia, contratei teu serviço, porque você oferece estacionamento privado. Se acontecer qualquer coisa lá, você tem que reparar. É responsabilidade objetiva. Você ofereceu, disse que tinha condição de cuidar do meu patrimônio, mas então cuide. Se qualquer coisa que acontecer com ele, você tem que reparar. Entendeu? Eu não vejo assim, qual destaque? Senhores, muito obrigado pela sua oportunidade. Eu espero ter ajudado a contribuir com vocês aí nesse ganho de informações. E eu vou estar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, porventura, posso correr. Muito obrigado.